Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? E aí, estão se organizando, fazendo as atividades? Então, pensem bem nesse horário que vocês estão fazendo durante o dia. Estipule um horário que você possa brincar, assistir, mas não deixe de fazer as atividades. Hoje a gente volta falando do artigo de opinião. Então, vamos lá. Então, o que é o artigo, o gênero textual artigo de opinião? É um texto jornalístico publicado em jornais, revistas e blogs. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Então, você, quando lê o artigo de opinião, você vai ver que é a opinião do autor, de quem está escrevendo aquele texto. Então você pensa, você tem uma opinião sobre um certo assunto e vai escrever sobre isso. Então você vai estar colocando ali a sua opinião sobre aquele assunto. Então vamos ver aí o nosso artigo de opinião. Na página 60, nós temos o texto jornalístico. Qual é o melhor tipo de família? Então ele foi publicado no dia 20 de 6 de 2015. Você já reparou que as famílias de seus colegas, primos e amigos são diferentes da sua? Hoje, no mundo todo, existem famílias de diversos tipos. Há aquelas que são formadas por pai, mãe e filhos, todos morando na mesma casa. Há também as que já foram assim um dia, mas os pais acabaram se separando e agora não vivem mais juntos, só que continuam sendo uma família. Ah, e depois que o casal se separa, tanto a mãe quanto o pai podem se casar com outra pessoa, com outras pessoas. Nesses casos, madrasta e padrasto passam a fazer parte do núcleo familiar. Há mulheres que escolheram ter filhos sozinhas, algumas engravidaram, outras adotaram um filho, e aí a família é formada pela mãe com o filho. Também acontece de, por algum motivo, a criança não poder ser criada pela mãe ou pelo pai. Aí ela passa a viver com os avós, por exemplo. Nossa, quantos modelos diferentes, não é? Sabe qual é o melhor modelo de família? Esse é um segredo que vou contar para você. A melhor é a sua. De vez em quando, parece que os pais, os nossos responsáveis, só atrapalham, não é verdade? Não deixam a gente fazer aquilo, isso ou aquilo, cobram um monte de coisa. Nessas horas dá vontade de mudar de família, não é? Algumas vezes a mãe ou o pai de seus colegas parecem mais legais. Mas isso é só porque você não vive com eles todos os dias. Saiba que passar por esses momentos é normal. Você já pensou que as famílias de alguns amigos são estranhas? Em geral, achamos isso só porque elas não são parecidas com os que estamos acostumados, ou porque algum adulto acabou dizendo isso. Então lembre-se de que qualquer tipo de família pode ser boa para os filhos. Mundo bom é mundo com muitas diferenças. E é nesse lugar onde você vive. Então vamos discutir um pouquinho sobre esse texto, né? Então ela está falando de vários tipos de família. Então, nesse momento aí de quarentena, de pandemia que a gente está em casa, a gente tem passado por várias situações. Então, às vezes você pode achar que a sua mãe é chata, porque fica cobrando um monte de coisa, não quer deixar você fazer as coisas na hora que você quer, e aí reclama o tempo todo. Você fala assim, melhor seria se eu vivesse com a minha avó, melhor a mãe do meu amigo deixa ele fazer o que ele quiser, ele estuda a hora que quer, joga a hora que quer. Então, você pode até comparar a sua família, o seu pai, a sua mãe, com os dos seus amigos, dos seus primos. Mas eles só são diferentes com você porque você não mora na mesma casa. Porque toda casa tem regra, toda casa tem algumas ordens que vocês têm que seguir. Então não é diferente, por exemplo, aqui em casa. Aqui em casa meu filho tem que ter horário para jogar, ele tem que ter horário para fazer a lição. Isso quer dizer que eu sou igual com os meus sobrinhos? Não. Quando os meus sobrinhos vêm em casa, eu deixo eles fazerem o que quer. Mas por quê? Porque eles não são os meus filhos e não moram comigo diariamente. Porque quando a gente mora em alguma casa, todos juntos, nós temos que ter algumas regras. É a mesma coisa na escola. Lá na sala a gente tem as nossas regras. Para que essas regras? Para que a gente possa estar convivendo melhor. Então é a mesma coisa em casa. Então família boa, melhor tipo de família que tem, qual é? É a sua família, que é aquela que preza por você, que gosta de você, que se preocupa com você. Então a mãe, quando manda fazer a lição, ela está preocupada para ver se você aprendeu.
O pai, quando não quer que você fique muito tempo no videogame, é que ele está preocupado com o seu desenvolvimento. Então, família são diferentes, mas todas são boas. Então, vamos às atividades aí. Vamos na página 61 e 62. A autora do texto comenta sobre os vários tipos de família, de acordo com a autora. Então, você vai responder como é formada a família tradicional. Ela fala logo no início do texto. B. Quando o pai e a mãe se separam, a família deixa de existir? Quando o pai ou a mãe se casam novamente, a família anterior deixa de existir? Então, aqui é de acordo com o que a autora está falando no livro. 2. O título é: qual é o melhor tipo de família? Qual é a resposta que o próprio texto dá a essa pergunta? Então, quando você está lendo o texto, ela fala qual é o melhor tipo de família. 3. A autora comenta que às vezes ficamos chateados com os nossos pais e passamos a achar que os pais dos nossos amigos são mais legais do que os nossos. A autora tem razão quando pensamos assim e por quê? Aí já é a sua opinião. Então, quando ela fala que a gente acha os pais dos nossos amigos o melhor, você acha isso também? Você concorda? Por quê? Então, você concorda com a autora? Depois de mostrar que as famílias são diferentes umas das outras, a autora conclui o texto com esta afirmação: mundo bom é mundo com muitas diferenças. É nesse lugar onde você vive. Você concorda com a opinião da autora? Você gosta de viver em um mundo cheio de diferenças? E por quê? Então aí também é a sua opinião sobre o texto que ela colocou. Então, façam aí, coloquem a opinião de vocês e boas atividades.